Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe, tem uma frase do Jack Kerouac, aquele ícone da geração beat que eu acho fantástica. Ele dizia: "Rezo a Jesus para que preserve minha sanidade". É, assim, super visceral, poético, mas vamos combinar, para a correria do dia a dia, talvez a gente precise de uma ferramenta um pouco mais na mão, sabe? Uma ferramenta que não dependa tanto de uma intervenção divina, talvez. Porque nossa sanidade às vezes parece que está por um fio e a gente precisa de algo mais prático mesmo. Exatamente isso. E é bem aqui que o nosso papo de hoje entra. A gente vai mergulhar em algumas ideias de um artigo sobre o livro Como Manter a Sanidade, da psicoterapeuta britânica Philippa Perry. E o que eu achei genial na proposta dela é que a arte de manter a cabeça no lugar não tá, sabe, em preces ou fórmulas mágicas. Tá em algo que a gente faz o tempo todo sem nem perceber. Contar histórias. E não é qualquer história, né? São as narrativas que a gente conta para nós mesmos, sobre nós mesmos. A fonte que a gente leu diz que a abordagem dela consegue, tipo, resgatar o gênero de autoajuda, daquele limbo de clichê, sabe? Não é sobre pensar positivo e pronto. É sobre entender o mecanismo por trás dos nossos pensamentos. Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é essa. Vamos tentar entender como essas histórias pessoais constroem a nossa realidade. E o principal, como a gente pode se tornar uma espécie de editor ativo da nossa própria vida, ajustando a narrativa para melhorar nosso bem-estar. Ok, então, vamos começar pelo começo. A ideia central da Philippa Perry é que as histórias são o que nos torna de fato humanos. Elas são a estrutura, sabe? O esqueleto que dá forma para bagunça que é a nossa experiência diária. E para explicar isso, ela usa um conceito do neurologista Oliver Sacks. Ah, sim. Genial. A diferença entre a verdade histórica e a verdade narrativa. E essa distinção é o pulo do gato. É tudo. A verdade histórica é o fato bruto. Por exemplo, choveu na terça-feira e eu perdi o ônibus. Ponto. Isso foi o que aconteceu. Agora, a verdade narrativa é o que a gente faz com isso. Eu posso contar essa história como, claro, né, no único dia que eu tinha uma reunião importante, o mundo conspirou contra mim, choveu e eu perdi o ônibus. Típico. Uhum, a narrativa da vítima. Exato. Ou eu posso contar como, nossa, choveu tanto na terça que eu perdi o ônibus, aí acabei entrando num café que eu nunca tinha reparado e descobri um lugar novo. O fato é o mesmo, mas a experiência, nossa, é completamente diferente. A segunda história abre uma possibilidade, a primeira fecha tudo. É isso. A Perry tem uma citação no material que resume isso perfeitamente. Nossas histórias dão forma às nossas impressões vagas, díspares e fugazes da vida cotidiana. Elas unem o passado e o futuro ao presente. Ou seja, elas pegam um monte de coisa aleatória e criam um fio condutor, uma lógica. E o que é fascinante é que isso tem uma base neurológica muito concreta. A Perry aponta que contar histórias é um ato de integração cerebral. Pensa assim, o nosso hemisfério direito do cérebro processa as emoções, as sensações, sabe? Aquela angústia que às vezes a gente nem sabe de onde vem. É tudo meio abstrato. É o sentir puro, sem palavras. Exato. Já o hemisfério esquerdo é o da linguagem, da lógica, da ordem. Quando você pega aquela angústia e conta para um amigo, acho que estou assim por causa daquela reunião de ontem, porque meu chefe falou tal coisa e eu me senti desvalorizada, você está construindo uma ponte. Você está usando a linguagem do esquerdo para dar nome, ordem e sentido para a emoção crua do direito. A história É a ponte é a ponte. entre o sentir e o entender. Nossa, então é por isso que desabafar funciona. Não é só botar para fora. É um processo de organização mental. Você está literalmente arrumando a casa dentro da cabeça. Precisamente. E segundo a fonte, essa habilidade é evolutiva. Nós somos programados para isso. A sobrevivência da nossa espécie dependia de sentar ao redor da fogueira e ouvir as histórias dos mais velhos. As parábolas, os avisos. Era o nosso Google da Idade da Pedra. O texto até menciona um detalhe sobre a memória que apoia isso. Com a idade, a nossa memória é de curto prazo. Ah, sim, o famoso onde eu deixei a chave. Essa mesma. Ela vai falhando.
Mas a memória de longo prazo, das grandes lições, das histórias de vida, essa permanece forte. E a teoria que o artigo apresenta é que talvez a gente tenha evoluído assim para que os mais velhos pudessem continuar sendo os guardiões das histórias da tribo, sabe? Passando a sabedoria acumulada para as novas gerações. É um mecanismo de sobrevivência. Que ideia poderosa. Então, contar e ouvir histórias não é só entretenimento, é uma função biológica. Mas isso me leva a uma pergunta um pouco preocupante. Se as histórias são o nosso sistema operacional, o que acontece quando a gente passa o dia inteiro instalando vírus? Ou seja, consumindo narrativas tóxicas. Essa é a virada de chave que a Perry propõe. Ela nos força a olhar para a nossa dieta de histórias. A gente se preocupa com o que come e com o que bebe, mas e com as narrativas que a gente consome o dia todo? Especialmente hoje, com esse bombardeio de notícias sobre ganância, guerra, desastres. Como isso afeta a história que a gente conta sobre o mundo e sobre o nosso lugar nele? E o artigo dá um exemplo bem concreto, uma pesquisa que é assustadora. Pessoas que assistem mais de 4 horas de TV por dia têm uma percepção de que são muito mais propensas a serem vítimas de violência do que quem assiste menos de 2 horas. Exato. E o ponto-chave não é que elas sejam mais vitimizadas na realidade, é que a percepção de risco delas fica completamente distorcida. Isso tem até nome, é a síndrome do mundo mal. A pessoa passa a acreditar que o mundo é um lugar muito mais perigoso e hostil do que os dados reais mostram. E isso muda tudo. Em quem ela confia, se ela sai à noite, o nível de ansiedade diário dela. A narrativa externa que ela consome vira uma profecia autorrealizável interna. Ela começa a viver numa prisão mental construída pela mídia. Caramba, isso coloca uma responsabilidade enorme na gente, né? Não dá mais para só culpar a mídia. O controle remoto ou o dedo que rola a tela ainda está na nossa mão. Totalmente. O artigo cita o artista Austin Kleon, que diz: "Você é uma mistura de tudo que permite entrar em sua vida." Isso é muito forte. A Perry defende que somos coautores da nossa vida. E uma parte crucial dessa autoria é fazer a curadoria das nossas influências. O viés de negatividade da mídia é um fato, né? Más notícias geram mais cliques. Se a gente não fizer uma escolha consciente de buscar outras narrativas, de ler sobre inovação, sobre cooperação, sobre coisas boas que também acontecem, nosso nível de otimismo vai para o chão. E não por acaso, mas como consequência direta do que a gente escolheu consumir. Ok, então, se a nossa dieta de histórias é tão influente e a mídia tem esse viés de negatividade, como a gente escapa disso? É uma questão de simplesmente decidir ser otimista? Porque essa palavra otimismo, ela vem com uma bagagem, né? Parece algo meio ingênuo. Meio poliana, né? Exato. E é por isso que eu gosto tanto da definição da Perry. Ela tira o otimismo desse lugar fantasioso. Ela diz, e está no texto, otimismo não significa felicidade constante, olhar vidrado e sorriso forçado. Não é sobre ignorar a realidade. É sobre treinar o cérebro. Treinar o cérebro? Como assim? Pensa no cérebro como um músculo. A neurociência mostra que se você não treina seu cérebro para reconhecer, processar e valorizar boas notícias, ele literalmente não desenvolve os circuitos neurais necessários para isso. É como se você só levanta peso com o braço direito, o esquerdo atrofia. Com o cérebro é parecido. Se sua mente só é alimentada com narrativas de perigo e fracasso, quando uma boa notícia aparece, ela não tem as vias neurais bem desenvolvidas para processar aquilo. Passa batido, sabe? Mas peraí, isso não é também um mecanismo de defesa? Quero dizer, a gente se prepara para o pior para não se decepcionar, certo? Se eu for muito otimista com uma entrevista de emprego e não passar, a queda é maior. Ser um pouco pessimista não é uma forma de proteção? Essa é a objeção perfeita, e a Perry fala exatamente sobre isso. Muita gente evita o otimismo por medo da vulnerabilidade, da decepção. É aquele pensamento meio supersticioso de não vou comemorar antes da hora para não zicar. A proposta dela não é eliminar esse medo, mas aumentar a nossa tolerância a ele.
É aceitar que a incerteza e a possibilidade da decepção fazem parte da vida. Então não é sobre ser iludida, é sobre ser corajosa. É sobre escolher o foco. Ela diz que praticar o otimismo é, diante de um mesmo evento, escolher conscientemente focar mais nos aspectos positivos do que nos negativos. Não é negar os negativos, é dar mais peso, mais tempo de antena mental para os positivos. É uma escolha deliberada de onde você vai colocar a sua energia. Tem uma analogia que ela usa no material que, pra mim, matou a charada. Ela diz que não defende aquele otimismo de cassino, sabe? De quem aposta todas as economias num cavalo azarão. O otimismo que ela propõe é o de ser otimista o suficiente para semear algumas sementes na esperança de que algumas delas germinem e floresçam. É uma metáfora perfeita. Ela reconhece o risco, a incerteza de que nem todas as sementes vão brotar. Mas ela foca na única coisa que está no nosso controle: a ação de plantar. Semear é o ato otimista. É a única forma de, talvez, ter uma colheita no futuro. Ficar parado com medo que as sementes não vinguem, bom, isso garante 100% que não haverá colheita. Beleza, a teoria é fantástica. Entendi que somos contadores de histórias, que precisamos cuidar da nossa dieta narrativa e que o otimismo é um músculo que a gente pode treinar. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Se é só isso, por que é tão ridiculamente difícil mudar a nossa própria história na prática? Quais são as barreiras? A principal barreira, segundo o material, é algo muito humano e muito teimoso. A nossa aversão crônica a estarmos errados. A gente odeia admitir que estava errado. Ah, o bom e velho ego. Exatamente. O mecanismo psicológico por trás disso é o famoso viés de confirmação. A gente forma uma opinião muito rápido sobre uma pessoa, uma situação, sobre nós mesmos. E a partir daí a gente não analisa novas informações de forma neutra. Pelo contrário, a gente liga um filtro poderoso e passa a enxergar e valorizar apenas as evidências que confirmam a nossa crença inicial. O resto a gente descarta ou minimiza. E a gente nem percebe que está fazendo isso, né? A gente acha que está sendo racional. É a armadilha perfeita. A gente acredita que estar certo é mais importante do que estar aberto a novas possibilidades que poderiam de fato nos fazer mais felizes. Ficamos presos defendendo uma história antiga sobre nós mesmos. Ah, eu não sou boa com pessoas, eu nunca vou conseguir aprender isso, mesmo que a vida nos dê provas do contrário. Só para não ter que admitir, minha história sobre mim estava errada. Como se a gente estivesse rodando um software antigo, um Windows 95 emocional, num computador novo. O programa é lento, trava, dá um monte de erro, mas a gente se recusa a desinstalar porque foi o programa que a gente sempre usou. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso. E aí, qual é a saída que a Perry propõe? Como a gente aperta o Ctrl-Alt-Del nesse sistema? A solução é praticar o distanciamento dos nossos próprios pensamentos. É aprender a observá-los de fora. Uma espécie de mindfulness aplicado à nossa própria tagarelice mental. Exato. É sair do centro do furacão e olhar para ele de uma montanha próxima. Ter uma visão panorâmica do nosso próprio pensamento. Quando você faz isso, quando cria essa distância, pode ter uma epifania. Você pode perceber que uma reação de raiva que você teve hoje no trabalho não tem a ver com seu chefe, mas pertence a uma história mais antiga e diferente daquela que estamos vivendo agora. Você percebe que aquele arquivo corrompido da infância, sobre não ser boa o suficiente, foi ativado de novo. E só quando você identifica a origem do programa é que pode escolher se quer continuar rodando ele ou não. Exatamente. Essa observação te devolve o poder da escolha. Você deixa de ser um passageiro reativo da sua própria mente e passa a ser o piloto, que pode até não controlar o tempo lá fora, mas pode escolher a rota. Que jornada! Então vamos amarrar as pontas. A gente é o contador da nossa própria história e essa história molda a nossa realidade. Mas a gente também precisa ser um curador atento, escolhendo bem os ingredientes que formam essa narrativa,
a nossa dieta. Depois, a gente precisa treinar o músculo da esperança, o otimismo, não como um pensamento mágico, mas como uma habilidade prática. E por fim, a gente precisa ter a coragem de olhar para as nossas histórias mais antigas e nos perguntar: isso ainda me serve? E a mensagem final de Perry, que costura tudo isso, é que a chave é observar o processo por trás das histórias, não só o conteúdo delas. Não é só sobre o que aconteceu, mas sobre como e por que eu escolho contar dessa maneira. O que essa forma de contar a história me proporciona? Segurança, a sensação de estar certo, o conforto do familiar, mesmo que seja um familiar doloroso. É sair do piloto automático e se tornar consciente da própria máquina de contar histórias. Sim, o objetivo, como diz o texto, é começar a experimentar mudar o filtro através do qual enxergamos o mundo. É sobre editar a nossa narrativa para recuperar a flexibilidade mental onde a gente ficou rígido, estagnado, preso em velhos padrões que não funcionam mais. Não se trata de apagar o passado, mas de ressignificá-lo. Uma ideia muito libertadora. E que talvez nos deixe com uma provocação final construída a partir de tudo isso que a gente conversou. Acho que a pergunta que fica: se a história que uma pessoa conta sobre si mesma estivesse escrita num livro, qual seria o título do capítulo que ela está vivendo agora? E a pergunta mais importante: qual seria o título do capítulo que ela gostaria de começar a escrever a seguir? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.